Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Bom, vamos lá então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. E essa aqui é a foto da parte da frente que você bordou, né? Fez a programação e bordou, e está aqui o resultado. Não dá para definir tão claramente todas as possíveis melhorias que a gente tem a fazer nessa programação, porque a gente tem algumas dificuldades de interpretação de pontos que você usou e tudo mais. Então, a gente vai realmente bater o martelo quando a gente analisar a programação. Mas, de tudo, é interessante a gente analisar o resultado da amostra já aqui no bordado. E aí eu posso ressaltar algumas coisas que já me chamaram a atenção aqui, por exemplo, nessa palavra melhores. Tá? Como é um bordado que não é pequenininho, ele é um bordado que tem um tamanho considerável em relação a todo o desenho, né? Porque a gente tem o texto, a gente tem a logomarca aqui, o brasão do time, né, de futebol, Corinthians nesse caso. Então é um tamanho grande, é um tamanho aí de um bordado de 16, 18 centímetros, para fazer sentido o cliente conseguir bordar numa camiseta, acredito que seja essa a intenção. E por conta disso, a gente também tem letras grandes, que é o caso da palavra melhores, por exemplo. E pelo que está me constando aqui, ó, eu já consigo observar um ponto de melhoria muito relevante. Não estou ainda dizendo que vai trocar a letra ou como você programou a letra. Isso a gente vai analisar já já. Mas consigo perceber, por exemplo, isso aqui, ó, esse tipo de objeto, essa situação aqui é um problema. Ou seja, esse objeto, ele deveria ter uma angulação ou um objeto separado. A gente vai analisar já já o que fazer para resolver, mas ele não pode ser reto assim, porque quanto maior é o tamanho da letra, maior é essa distância, né, de coluna que a gente chama do ponto cheio. Né? No caso dessa parte interna, por exemplo, a gente tem uma batida aqui da coluna A e a segunda lá embaixo, que seria a B. Ou seja, isso, né, nessa distância toda, mesmo que não seja superior a 12 milímetros, fica aberto demais o ponto. De modo que quando o cliente final que bordar, seu cliente borda, e aí o cliente final que tem a peça bordada, quando leva o material para a lavanderia, ou às vezes vai manipular a peça, ou vai passar a peça de roupa, coisa do tipo, qualquer manipulação, né, sem um certo cuidado, um extremo cuidado, pode fazer uma ruptura nesse fio aqui e desmanchar o bordado, pelo menos nessa parte aqui maior, onde os pontos eles estão mais alongados. Mas na programação vai ficar mais fácil para a gente explicar isso com mais detalhes, tá? Agora, na parte de baixo, né, do logotipo, como a gente tem aqui uma trama também, não vou botar a culpa na programação absolutamente, apenas, né? Porque a gente tem um tecido que se movimentou bastante, dá para ver que pela trama do tecido ele teve uma movimentação bem forte. A gente teve aqui, ó, uma abertura na própria trama do tecido muito grande, por conta possivelmente da agulha incorreta que a gente veio ter utilizado nesse desenho, ou por conta, acredito eu nesse caso, que tenha sido um entretelamento inadequado, e a gente teve alguns furos aqui, tá vendo? Rompendo, ó, quebrando demais a estrutura do tecido e ficando esses buracos bem grandes aqui nessa parte, o que causa uma má impressão, tanto no produto final, como uma deformidade também, que porventura vai acontecer naturalmente no visual do ponto, né? Porque o ponto ele acaba sendo comprometido quando ele tem esse problema no entretelamento, ou seja, no tipo de tecido que a gente está abordando. E baseado nisso, a gente também tem alguns objetos, acredito eu que a arte final, não sei se eu vou ter acesso à arte final aqui, mas eu acredito que esses objetos aqui, né, eles não deveriam ser mostrados o fundo igual está acontecendo aqui. E isso, porventura, possivelmente é na programação. Aqui eu estou entendendo que você fez esses objetos sem o uso adequado de ou ponto suporte, e ou também falta de compensação de repuxo, para que esses objetos eles não ficassem distanciados uns dos outros. O legal aqui na minha interpretação, olhando o bordado em si, ainda não analisando a arte, seria esses objetos eles não mostrarem o fundo do tecido. Pelo menos não é o que a proposta da arte, a princípio, recomenda. Com exceção desses detalhes aqui, né? Aqui eu entendo que realmente tem que ter um certo distanciamento, porque essas ondinhas aqui, como se fosse uma asa, tudo bem que aqui tem que ter esse espaço. Agora, entre elas aqui no meio, me parece que o desenho não pede isso. Então, a gente vai analisar também esse detalhezinho. Então, a gente vai analisar sobre as letras e a gente vai analisar também entre esses objetos aqui em ponto cheio para a gente chegar num determinador comum sobre isso aqui. Outra coisa importante aqui é essa curvatura desse ponto cheio
tá? Desse contorno aqui dessa flâmula, que não está legal. A gente vai analisar na programação também o porquê que não está legal. Tá vendo? Aqui ele está com um determinado ângulo e aqui, de repente, o ângulo é torcido, ele torce demais, quase ficando no ângulo zerado aqui de 0 graus, né? Ele fica totalmente horizontal. E aqui, de repente, ele troca o ângulo de novo. Então, essa angulação ela não ficou adequada, nesse caso, desse contorno branquinho. E depois a gente vai analisar a programação das letras, né? Porque como é um desenho que, apesar de grande, mas o objeto principal que recebe as letras, ele é de fato pequeno. Então a gente tem que ter um certo cuidado para fazer essas letras aqui. Por quê? Porque de fato é um espaço pequeno, possivelmente a gente nem consiga fazer, né, determinadas letras se a gente não trabalhar com suprimentos adequados. Aí seria o caso da gente recomendar agulha mais fina, fio mais fino para bordar letrinhas menores. A gente vai analisar tudo agora na programação. E para fechar, a gente vai analisar também uma sugestão aqui, ó, seria fazer um contorno, tá vendo? Esse mesmo contorno que você trabalhou na flâmula inteira aqui, ó, nessa parte, tudo bem que aqui ele está com defeito, a gente vai analisar, mas eu faria também ele nesse restante dessa flâmula, porque o tatame, no ângulo que está, ele não está dando um acabamento muito bonito, tá vendo? Está com um aspecto de deformação, não está seguindo o mesmo padrão nas duas laterais, aqui está com um ângulo, aqui está com outro, então ele não está causando um aspecto muito bonito para esse bordado. Então, legal que seria, de repente, fazer o mesmo contorninho. Já que você trabalhou com contorno aqui, talvez estender essa proposta desse contorno também para essa parte dessas pontinhas aqui da flâmula também fique legal, tá? Essa é a parte da frente. Agora, analisando o verso, né, o verso basicamente não tem nenhum problema a princípio. O que a gente encontrou de problema aqui foi, obviamente, na execução, por conta, a princípio, creio eu, da programação, que é o que a gente vai analisar agora. Com relação ao uso do ponto, regulagem de tensão de fio na máquina, não me parece que tenha nenhum problema, pelo menos não a princípio, tá? Mas fica sempre aquele recado, né? O legal é pegar uma letrinha de 3 milímetros de espessura, bordar, para que o avesso tenha exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó, pelo menos 1 milímetrozinho de linha de bobina aparecendo no avesso, que é a regrinha de 1/3 que a gente chama, né? Ou seja, bordou uma letrinha de 3 milímetros, 1 milímetrozinho do avesso seria ali o ponto da bobina aparecendo. Basicamente é isso que a gente espera no avesso de um bordado para definir se ele está bem regulado a tensão de fio lá na máquina de bordar. Beleza? Agora eu vou compartilhar a tela aqui, já no software, né, no Wilcon, para a gente ver o que a gente realmente tem aqui de recomendação para te dar em relação a tudo isso que a gente abordou vendo a foto do bordado. Agora a gente vai analisar a programação mesmo para a gente ver se realmente tudo isso que eu falei faz sentido aqui na prática, se tudo isso que eu vi na foto, se a gente vai encontrar aqui na programação. Como eu disse, é um bordado, né, é uma programação de um bordado que, apesar de aqui ele estar muito pequeno, a proposta, acredito que dele, faria sentido ser um pouco maior. Porque 12 centímetros de altura para um desenho com essa riqueza e esse volume de informação, está bem nítido que esse é o problema pelo qual você está enfrentando em bordar a palavra Corinthians aqui dentro. Porque definitivamente é um desenho, né? Para esse desenho, para essa proposta, que eu acreditava que você tivesse bordado em torno de 16, 17 centímetros, está pequeno, né? 12 centímetros, que seria normalmente apenas o brasão, apenas o escudo do time, você fez 12 centímetros todo o desenho. Então, nitidamente, isso é um tamanho muito pequeno, é pouco espaço para você trabalhar letrinhas tão pequenas. E isso automaticamente vai trazer um resultado muito comprometedor para a qualidade do nosso desenho. E aí eu vou medir aqui, ó, essa letrinha A só para confirmar o que a gente está falando. Ó, se você observar, essa letrinha A, tá, Jorge, ela tem exatamente 2,9 milímetros de altura. Cara, definitivamente, bordar essa alturinha de letra com definição e qualidade, a gente tem que mudar alguns parâmetros na máquina de bordar, que é especificamente sobre suprimentos. Não dá para bordar esse tamanho de letra com alta definição se você não tem uma agulha apropriada, tá? E se você não tem um fio apropriado. Por quê? O fio tradicional que a gente utiliza, que a gente está acostumado a ver no Brasil, né? Que são fabricadas pelas linhas, os fabricantes de linhas nacionais aqui no Brasil, trabalha com a espessura convencional, que equivale ao fio peso 12, no caso da madeira, que é um fio importado, e também o fio 120, né? 120, que é o padrão de espessura que a gente tem no Brasil. Essa espessura, por sua vez, você não vai conseguir bordar uma definição, né, com qualidade, com a qualidade que a gente espera,
no caso de uma letrinha que tem apenas 2,91 milímetros. E isso a gente está falando de altura da letra. Quando a gente vai falar de espessura da letra, por mais que você tenha colocado 1 milímetro, não significa que a gente vai ter qualidade. Por quê? Lá na aula eu falo, é legal que a letra tenha pelo menos, a letra ou o objeto, tenha pelo menos 1 milímetro de espessura. E beleza, tá certo. Só que aqui a gente não consegue enxergar definição nas letras por ter feito com 1 milímetro de espessura. Então, o que você fez? Você criou uma espessura, né, em conformidade com o que a gente fala nas aulas, de pelo menos 1 milímetro para ter qualidade, só que a leitura da letra está comprometida. Por quê? Porque ficou grosso demais o contorno. Então, esse tipo de letra aqui, ele não pede toda essa espessura. Ele pede uma espessura pelo menos a metade do que você colocou, para que as letras fiquem legíveis. E aí, para você fazer esse bordado nesse tamanho, com uma leitura de letra, com uma leitura perfeita da letra, com esse tamanho de letra, você teria que trocar a agulha e trocar também a espessura do fio. Trabalhar com uma linha mais fina, tá? E aí seria uma linha, no caso da madeira, que é uma linha importada, que trabalha com comercialização desses fios mais finos, seria aí a Polineon 60, que é uma linha mais fina, intermediária, e teria também ali a Polineon 75, né? Então, a gente tem ali uma linha bem fininha, justamente para você fazer detalhezinhos bem pequenos. Aí, claro, você teria que trabalhar com uma agulha também de espessura menor, tá? Que seria a agulha ali, dependendo da linha, 60/8 ou 65/9, para conseguir fazer o bordado funcionar, tá? Na máquina com essas especificações baseado nas medidas que eu estou te mostrando aqui. Se você for fazer as alterações no desenho, para que esse desenho seja executado com em torno de, né, vamos ver aqui o tamanho de 16 centímetros, que na minha, né, interpretação seria o mais adequado. É claro que eu tenho que, né, respeitar o interesse, o objetivo do seu cliente, mas fazendo um dever de casa aqui, entendendo que 16 centímetros ficaria um tamanho legal, as letras ficariam um pouco maiores, e aí o bordado ficaria com um pouco mais de definição, talvez dispensando até a necessidade de usar esses suprimentos especiais que eu disse, né? Mas ainda assim, ó, a letra ainda assim ficaria pequena, 3,7 milímetros. É uma letra muito pequenininha para se utilizar fios tradicionais. Então, ainda assim, eu vejo sim a necessidade de usar fios especiais para fazer essas letras com a qualidade que a gente espera no bordado. Com relação às observações que eu fiz no início, né, dessa análise, eu falei sobre as letras. Então, aqui ó, dá para perceber exatamente o que eu disse. Por mais que tenhamos colocado aqui uma divisão automática, o que acontece? Ele vai costurar alguns pontos aqui, só que ele vai perder um pouco a característica, né, a qualidade da letra. Então, aqui, por exemplo, não aplicou divisão automática, ó, ele está bordando direto. Então, ele tem uma distância aqui, né, um pouco maior no caso desse desenho. Está dando 5,6. Não é tão grande, tá? Não é abusivo, mas é de se preocupar, porque, querendo ou não, aqui é meio centímetro de espaço para qualquer manipulação, como são poucos pontos que ele deu aqui dentro, qualquer ruptura de um desses fios aqui, tá? Que pode acontecer, inclusive, com muita facilidade, uma vez que a gente trabalhou ponto cheio muito largo, toda a letra é desfeita, tá? Automaticamente. Então, nesse tipo de letra aqui, deixa eu ver se você desenhou essas letras. O ideal dessas letras não é usar a fonte pronta, tá? Nesse tipo de trabalho, quando o cliente me traz esse tipo de situação, com esse tipo de letra, não é tentar convencer o cliente a mudar a letra, não, é só fazer a programação sem tentar usar a letra pronta do Wilcon ou do Windows, né? Eu prefiro redesenhar, de modo que esse objeto, por exemplo, ele teria esse ângulo de ponto, essa peça aqui teria um ângulo de ponto, que poderia ser, inclusive, a continuação desse aqui, não tem problema. Agora, essa peça de baixo aqui do E, por exemplo, ela teria que ter uma angulação de ponto aqui, torcendo, né? Então aqui vai ficar vertical, aqui ele começa a ir para a diagonal, né? E aqui ele já começa a ficar na horizontal, para ele ter essa angulação de ponto, mas respeitando mais o formato da letra. No caso do S, por exemplo, nesse objeto, seria horizontal, obrigatoriamente, o tipo de ângulo, tá? Então, separar os objetos aqui, né? Eu não indico usar esse tipo de letra e quebrar os objetos para você editar. No final das contas, acabaria dando mais trabalho do que você desenhar do zero, né? Preocupação aqui muito relevante para a questão de qualidade. Angulação de ponto dessa letra, ó. Você está vendo aqui que o ângulo está torcido demais aqui, ó. Não está dando uma angulação, não está dando uma qualidade legal para a letra, por conta também dessa angulação. Está vendo aqui? Tem uma angulação aqui, ó, muito forte, exatamente nessa posição da letra aqui, ó. Então, a gente está vendo, a angulação ela vem
numa certa posição e, de repente, ela torce demais. Isso aqui tudo é por conta de você ter usado uma letra pronta. Se tivesse desenhado, você teria controle 100% para evitar esses defeitinhos, né, na hora de fazer a programação. Então, com relação às letras, eu criaria, tá? Eu faria a vetorização dessas letras, de modo que você teria 100% de controle em relação à angulação dos pontos, tá? Para poder resolver tanto essa parte aqui, que está reto, aqui também no E, ó, tá vendo? Está bordando direto, ó, aqui, e depois borda aqui embaixo, então está uma distância muito grande, e mesmo que coloque divisão automática, a qualidade da letra não fica premium, não fica um produto de excelência, fica com defeitos, né? Agora, falando sobre os demais elementos que eu encontrei na logomarca, a gente tem aqui, ó, nitidamente o que eu falei. Tá vendo? O desenho não foi programado para que tivesse aquele espaço entre essas asinhas, assim dizendo, esses gominhos aqui, né? E como aconteceu na prática, o problema se dá por conta do desenho. Então, você aqui não trabalhou com o ponto suporte, tá, adequado, que nesse caso aqui seria o ponto suporte corrido para a borda. Então, para todos esses objetos aqui, tá, que eu vou selecionar, inclusive, somente as cores laranja desse objeto, para a gente entender todos eles. Então, todos esses agrupamentos, todos esses objetos aqui, o primeiro ponto de suporte aqui, o adequado, primeiro, é o corrido para a borda, para ele primeiro travar, né, ou seja, fazer uma costura alinhavando os objetos, antes de realizar o ponto propriamente dito do objeto, ele vai criar um corrido simples em volta de cada objeto desse. E aí sim, depois você pode trabalhar com o corrido, com o zigue-zague, dando um acabamento de sustentação do tecido, que pode até ser um zigue-zague ou um zigue-zague duplo, caso você queira, tá? E para finalizar, para a gente resolver e não ter esses buraquinhos entre os objetos, você precisa aumentar aqui, ó, a compensação de repuxo. Você precisa trabalhar com valores maiores, para quê? Para os objetos, eles mesclarem, né? Eles invadirem um pouco mais o espaço uns dos outros, para que os pontos eles fiquem mais menos delineado, né? E aí a gente vai ter ali, naturalmente, um repuxo do tecido, que é natural, porque acontece mesmo, só que isso, de maneira, trabalhando com uma compensação de repuxo pequena, começa a mostrar o tecido. Então, aqui você vai colocar ponto de suporte corrido para a borda, depois um zigue-zague, e na sequência uma compensação de repuxo com valor maior. E aí você vai ter uma segurança maior, e aí o resultado final do bordado na prática vai ser exatamente esse que a gente está vendo na tela do programa aqui, do Wilcon. Exatamente essa proposta aqui. Tá? Com relação à angulação que eu falei anteriormente, ó, exatamente nessa posição, e eu vou colocar numa outra vez para facilitar a amostragem, aqui a gente precisa colocar um ângulo correto aqui. E o ângulo correto, na minha interpretação desse desenho, seria exatamente fazer um ângulo vertical aqui, ó. Exatamente esse cenário aqui seria o ângulo mais adequado, ou seja, menos, muitas das vezes, na programação é mais. Então, em vez de fazer um monte de ângulozinho aqui, e isso eu estou levando em consideração por conta do formato do desenho, tá? Como ele faz esse bico, esse tipo de torção aqui, fazer essa angulação causa um aspecto mais negativo do que benéfico. Então, exatamente nesse caso aqui, menos é mais, ou seja, eu não coloquei ângulo absolutamente nenhum. Passei uma linha reta aqui no ângulo para que ele faça exatamente essa proposta aqui mais bem definida, tá vendo? Exatamente esse seria o raciocínio. Claro que aqui eu só fiz no lado direito, seria feito também do lado esquerdo e em todo o resto dessa flâmula aqui. E aí, no caso, ela seria branca mesmo, né? Só mudei a cor para te chamar atenção ali. Com relação ao acabamento que eu chamei atenção ali no bordado, vale realmente colocar um ponto cheio aqui para dar um acabamento melhor, porque o tatame, nesse caso, ele não deu um acabamento muito bacana. De repente, se você mudasse o ângulo, ele poderia sim dar um acabamento melhor nas bordinhas aqui do tatame, né? Na parte de finalização do tatame em relação ao tecido, mas eu indicaria colocar um contorno para finalizar o acabamento, igual você já fez em toda a flâmula do desenho. Com relação a bordar essas letras aqui, eu vi que você trabalhou aqui, ó, ponto cheio, cara, não é legal você bordar o ponto cheio, igual está aqui, e depois bordar as letras por cima, tá? Então, eu substituiria esse objeto para tatame. Só que eu não gosto de trabalhar tatame mantendo essa angulação circular, porque ele força muito o tecido, e o tecido tende a repuxar muito. Então, nesse caso, sugiro o tatame mesmo, só que substitua, tá? E aí eu cliquei aqui em enchimento complexo justamente para ele transformar esse tatame em um objeto com ângulo único, que pode ser 0, que pode ser 90, não vou entrar nesse mérito aqui, mas vai fazer com que o desenho fique mais simples e ele vai receber melhor o acabamento dos pontos, tá? Das letrinhas em ponto cheio que você vai fazer na sequência.
Então, ele vai ficar, de fato, aqui melhor, exatamente, se você fizer dessa forma, tá? Deixa eu só considerar mais o que eu falei aqui. Bom, basicamente, essas foram observações que eu fiz na foto do bordado. Falei sobre a letra, falei sobre o fundo do tatame aqui, dos contornos. Esse chapado branco aqui também, eu acho que não ficou legal esse ponto cheio não, tá? Porque ele ficou grosseiro demais, aí usou divisão automática. Eu acho que esse desenho ele tem que ter uma nova interpretação, né? Na verdade, aqui a gente tá com um problema não só na programação em si, na interpretação, ou seja, enxergar o desenho, né, virtualmente lá na logomarca do cliente e fazer uma melhor interpretação sobre quais pontos usar. Porque aqui, por exemplo, aqui a gente está com tatame branquinho, e aqui a gente deveria estar com tatame e de repente já é ponto cheio. Ele é um contorno, mas não é, porque ele está largo aqui embaixo, então ele não tem uma... Então, assim, precisa ter uma melhor interpretação sobre a programação em si, que é uma coisa que a gente não vai falar, não vai abordar aqui, porque tomaria bastante tempo, inclusive, para a gente fazer essa abordagem. Com relação a esses objetos em laranja, eu acho que seria justo você trabalhar aqui com... Deixa eu ver se vai dar certo. É claro que aqui, como eu aumentei o tamanho, ele veio a criar essa divisão automática. Então, de repente, você pode trabalhar com o valor limite aqui, que seria 12, né? Digitar 12 aqui, justamente para ele não ter, né, essa divisão automática, essa aplicação da divisão automática dentro do meio, né, desses objetos, porque ele fica mais bonito, nesse caso, sem essa divisão automática. E aí, para não abrir mão da divisão automática, eu mantive ela habilitada, porém colocando um travamento aqui quando o comprimento do ponto cheio passar de 12 milímetros. Aí ele vai aplicar essa divisão automática. A gente acaba usando como uma segurança também. Tá? Basicamente, essas são as alterações que eu achei pertinente, tá, você fazer nesse desenho, para melhorar aí a qualidade dessa programação. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que, na minha opinião, é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!